Hoje a gente falando sobre a questão psicológica, os impactos na nossa mente devido a esta pandemia do coronavírus. O mundo nesta apreensão desde em meados de março e que literalmente a pandemia não tem uma data marcada para acabar. Claro que a expectativa é que com o surgimento de vacinas isso possa realmente trazer ânimos mais calmos para a população, mas não sabemos quando isso vai terminar. Por isso é importante a gente falar sobre essas questões psicológicas. E nada melhor que receber quem entende do assunto. Aqui no estúdio estamos com a psicóloga Marilei Kraus para falar sobre diversos assuntos. E no bloco anterior eu fiz uma chamada sobre a questão das nossas crianças, né? Por quê? Criança também acostumada a ir para a escola, conversa com os amiguinhos. Geralmente as mais pequenas aí são várias atividades que acabam trazer um entretenimento para elas. E em casa o ambiente já é totalmente diferente, né? Fica em casa, os pais muitas vezes trabalham o dia todo, tirou um pouco essa rotina da criança. Acredito que para a criança seja até um pouco mais complicado, né, um entendimento. Por que eu estava na escola e hoje não estou? Né? Fazer entender o que é uma pandemia, uma criança, principalmente as mais pequenininhas. O que afeta no psicológico de uma criança uma questão como essa, doutora? Então, a primeira dificuldade, na verdade não uma dificuldade em si, mas uma falta que essa criança vai sentir é da interação social. É da interação com os amiguinhos da mesma faixa de idade que ela e daquilo que a escola providencia, não só, lógico, da interação, mas todo o conteúdo de aprendizagem que, passados por um professor pessoalmente, é totalmente diferente do que os pais tentando se virar nos 30 em casa e tentando fazer aquilo que os professores sugerem, mas muitas vezes sem ter o preparo né, pedagógico e tudo mais para que a aprendizagem seja feita de uma maneira ideal. Então, nas crianças também se observa um aumento de ansiedade, especialmente porque a criança, por ser pequena, não sabe lidar com as emoções ainda, né? Às vezes nem nós adultos sabemos, então como exigir das crianças que elas lidem direito com isso? Elas podem ficar mais agitadas, elas estão mais agitadas, é isso que os pais normalmente estão se queixando, né? É uma dificuldade maior na adaptação dessa nova rotina. Às vezes sintomas físicos também têm sido bastante comum nas crianças, né? Um aumento desses sintomas por, de alguma forma, a criança não estar conseguindo manifestar aquilo que ela sente, né? Então, ela não estar conseguindo entender. De repente, ela tem que... É totalmente diferente. Imagine que antes elas iam para a escola, elas tinham a interação com os amiguinhos e tinham a aprendizagem. E a interação com os professores. Agora, elas ficam em casa e, além de tudo, ainda não podem se encontrar com os amiguinhos, como nas férias, né? Então, é uma mudança no ciclo de vida que os pais precisam estar muito preparados para lidar bem com isso, né? Realmente. Até nesse momento de pandemia, né, o acesso a ambientes públicos, como os parquinhos, a gente sempre viu os parquinhos Sim. lotados, cheios, hoje já vazios. E qual orientação a gente pode passar ao pai, à mãe que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, de como lidar com a criança? Então, primeiro que os pais precisam respirar, se acalmar, né, tentar lembrar que é uma fase, sim, que vai passar, que eles podem, por exemplo, tentar aproveitar esse momento, já que é tão difícil nós como pais que trabalhamos fora, ter tempo para ficar com os nossos filhos, né? Então, se o pai a mãe estiverem trabalhando em casa e tiver com os filhos em casa, tentar aproveitar esse tempo. Nos momentos em que puderem, tentar de repente encontrar algumas brincadeiras para fazer em casa com os filhos, coisas que é possível ser feito em casa. Tem muitos sites hoje, tem muitas informações sendo trazidas para ajudar esses pais a lidarem melhor com a situação, né? Mas a principal delas é a calma. Precisa ter calma. Precisa respirar, precisa não reagir agressivamente aos comportamentos da criança, precisa lembrar que ela também está nervosa, né? Até abrindo um pequeno parênteses sobre esse assunto, né, essa proximidade entre pais e filhos, geralmente a gente acompanha, por exemplo, no meio policial, você vê lá o adolescente, lá acaba cometendo os mais diversos tipos de infrações, e quando se investiga um pouco mais a fundo a causa social, a causa familiar, você vê que essa criança, hoje adolescente, hoje adulto, não teve uma proximidade junto ao pai ou da mãe, vivia, entre aspas, largado. Realmente traz um impacto
grande, esse distanciamento entre pais e filhos. Muitas vezes você, pai, chega cansado em casa, não dá tempo, não dá bola para o filho. Isso pode trazer uma questão social lá na frente? Sim, com certeza, muito forte. Essa é a causa, uma das causas especiais relacionadas a essas dificuldades nos adolescentes e jovens. Só nós, se a gente tiver alguma dúvida se isso causa um impacto ou não, às vezes alguns pais se recusam a entender que realmente o comportamento deles em casa tem relação com o que está acontecendo com o filho. É só você lembrar de quando você era criança. Lembre de quando você era criança, lembre quem eram as figuras mais importantes para você naquele momento, lembre quem te compreendia, com quem você podia conversar, com quem você contava. E se você tinha alguma dificuldade com o pai ou com a mãe, você vai conseguir entender por que hoje você tem certas dificuldades na vida adulta. Bom, a gente falou do ambiente infantil, mas também para os pais acaba tendo essa mudança. A gente falou no bloco anterior, muitos que estavam trabalhando, né, nas suas respectivas empresas, mudaram para o ambiente o chamado home office, ou até alguns, lamentavelmente, perderam seus empregos. Mas o trabalho em casa, o home office, como conseguir manter a concentração, a questão psicológica no trabalho, sendo que você está no ambiente em casa, aí já tem a criança que quer atenção, né? Como conseguir manter o foco no trabalho em casa? Então, isso realmente é uma dificuldade muito grande. A gente tem que tentar, nem sempre é possível, né? Mas tem que tentar melhorar as condições desse trabalho em casa. Então, por exemplo, se for possível deixar um cômodo da casa, um quarto, alguma coisa preparada para que você consiga entrar ali dentro, fechar a porta e dizer, tá, agora eu vou trabalhar, né? De tal hora até tal hora eu vou trabalhar, depois que eu sair daqui vai ser a hora do almoço, depois vou voltar e vou trabalhar aqui, e as crianças puderem, os pais puderem ensinar as crianças que ali é o ambiente de trabalho da mamãe, ou ali é o ambiente do trabalho do papai, que ali ela não pode entrar a não ser batendo, se ela precisar de ajuda ou alguma coisa assim. Isso seria o ideal, porque isso ajudaria a pessoa a manter o foco e a concentração. Nem sempre é possível, e o que eu tenho recebido de mais reclamações são isso, as pessoas às vezes adaptarem um notebook ali na sala, enquanto as crianças assistem um desenho. Aí realmente é impossível, né? Realmente. Bom, temos também o outro lado, principalmente agora falando da questão do lado do empresariado, né? Muitas vezes alguns setores que são os mais prejudicados, vou citar aqui de entretenimento, cultura, que certamente serão dos últimos a voltarem. De que forma que esse empresário que hoje está parado, está vendo as contas crescerem cada vez mais, como lidar com o incerto? Afinal, como eu falei aqui na abertura do bloco, a gente não sabe, não tem data marcada. A pandemia vai acabar em dezembro, a gente não sabe quando. Como lidar com o incerto? Então, isso tem a ver com aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é a nossa capacidade de adaptação. O ser humano tem um sistema nervoso muito plástico, e essa neuroplasticidade cerebral nos ajuda a encontrar soluções quando as coisas chegam a um limite, por exemplo. Então, ou deveria encontrar essas soluções antes disso. Mas vamos imaginar assim, esse empresário, então, nesse momento, ele vai precisar usar a criatividade dele para buscar outras formas de sobrevivência, e de repente vai ser justamente devido à pandemia que ele vai conseguir crescer profissionalmente, porque ele vai acabar buscando uma outra forma de crescimento que até então ele não tinha pensado. Ele teve que chegar nesse limite para ele poder responder de uma maneira mais satisfatória. Ou seja, usa a criatividade aí, busca algum outro ramo de atuação temporariamente, se for necessário, né? Para que as coisas comecem a andar e, de repente, daqui a pouco a pessoa comece a voltar para aquilo que ela fazia antes. Excelente. Então, Marilene, no ambiente familiar ainda temos um outro grupo. A gente falou aqui das crianças, né, dos pais que podem estar trabalhando no home office, e agora tem aqueles também que já deram sua contribuição, né, a vida toda, hoje estão aposentados, né, e que para eles, então, ficar em casa já até então já é comum, tiveram já, então, essa experiência. Porém, né, como a gente sabe, o pessoal da terceira idade, o pessoal fala, mas meu pai e minha mãe é muito teimoso, muito teimosa. Até no início da pandemia a gente via muitos vídeos aí pela internet, né, lá o senhorzinho, a senhorinha, querendo sair para a rua, não vou ficar em casa, não vou, esse negócio não vai me pegar. Para a pessoa da terceira idade, como é essa questão
psicológica, em fazer entender, ó, a pandemia, não pode sair, você é de grupo de risco, sendo que muitos acabam não aceitando, tendo um pouco de teimosia, literalmente. Sim, com certeza. O que acontece aí, né? A gente precisa lembrar que a fase da aposentadoria é uma fase marcada pelo, entre aspas, início da liberdade do ser humano, né? E porque o que acontece? A pessoa trabalha lá 30 anos e trabalha pensando, mas quando eu me aposentar, aí eu vou poder sair, aí eu vou poder viajar, aí eu vou poder não sei o quê, não sei o quê. Se a pessoa chegou, né, a esse momento da vida com uma saúde boa e tudo mais, ou então a fase de curtir os netos, a fase de estar com a família, de poder ter a liberdade de poder fazer o que se quer durante o dia a dia, né? E de repente isso foi cortado e essas pessoas não podem mais fazer o que elas querem, elas têm que ficar em casa agora, né? Então, essa dificuldade em aceitar, né? A dificuldade maior do ser humano quando ele está numa situação que ele não pode resolver é a aceitação. Então, tem que lembrar lá, olha, isso não depende dos meus filhos, não depende dos meus netos, não é porque alguém quis que isso fosse assim, isso acontece, está acontecendo nesse momento e ninguém, infelizmente, pode fazer nada além dos cuidados e prevenções, etc., mas não é possível fazer nada para que isso deixe de acontecer. Então, vamos à aceitação. Tem que ficar em casa, não tem jeito. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.